O capítulo todo ou só? Então vamos ler o capítulo 2 de Colossenses, diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que este esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e Deus triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E diz assim a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Não é o irmão Alberto? Já? Está a seguir. Não tem que ser sempre igual. Ok. Então só um pequeno pensamento. Portanto, estamos no versículo 10, né? 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, nos despojos da carne, a circuncisão de Cristo. Eu só um pequeno pensamento em relação à circuncisão, mas à circuncisão propriamente dita. É evidente que eu sabia que Deus não ia dar nada ao seu povo fosse para o prejudicar, não é? Tudo aquilo que Deus dá ao seu povo e transmite ao seu povo é para seu bem. Mas eu quis saber também a opinião em relação ao ato, à circuncisão em si, que benefícios é que tinha, e é quase que unânime dizer que a circuncisão tem benefícios, traz benefícios. E, portanto, de facto, aquilo que Deus pretende e quer é o melhor para o seu povo. E por isso, não só em relação à circuncisão, era algo que era, portanto, bom, saudável para o seu povo, mas também em termos da alimentação, como sabemos, também o Senhor deu instruções para que não podiam comer todas as carnes, nomeadamente, por exemplo, a carne de porco, que todos nós hoje sabemos que é uma carne que não é
talvez seja das menos saudáveis. Portanto, aquilo que podemos ver é que Deus quer o melhor para nós. Quão importante é, e da mesma forma que Deus queria o melhor para o seu povo terreno, para que fosse de facto um povo forte, um povo saudável, um povo que pudesse enfrentar os seus inimigos, da mesma forma, aquilo que o Senhor quer é uma igreja forte, é uma igreja com convicções, é de facto uma igreja saudável espiritualmente. E o Senhor deu de facto instruções, o Senhor, e por isso vemos o quão importante é nós darmos ouvidos à palavra de Deus, e quanto mais nós dermos ouvidos à palavra de Deus, melhor nós estaremos, mais nós estaremos de acordo com a vontade de Deus, mais aptos nós teremos, mais fortes nós estaremos, mais saudavelmente espiritualmente nós estaremos. Por isso, irmãos, valorizemos a palavra de Deus. Deus quer e tem o melhor para nós, mas para nós conhecermos de facto o que é que Deus tem para nós, é importante conhecermos realmente a sua palavra. Deus tem instruções acerca da forma como nos devemos conduzir neste mundo, como devemos andar, como devemos falar, como nos devemos comportar, como nos devemos relacionar com aqueles que de facto nos rodeiam. Por isso, irmãos, valorizemos esta palavra. E quanto mais valorizamos esta palavra, quanto mais conhecimento nós temos acerca da vontade de Deus, certamente melhor nós seremos, mais nós estaremos em conformidade com a vontade de Deus e seremos com certeza a igreja que o Senhor quer que nós sejamos aqui realmente neste mundo. Ele tem realmente o melhor para nós. Isso não tenhamos dúvidas absolutamente nenhumas, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Agora, passo a falar. Então vamos ouvir o irmão Alberto e um grande abraço para ele. Graças a Deus por mais esse encontro para estudarmos a palavra de Deus, para adorar ao Senhor através das Escrituras. É um privilégio que o Senhor me dá para participar junto convosco e assim aprendermos juntos e crescermos na graça de nosso Senhor Jesus. Louvo ao Senhor por isto e oro por cada um de vós. Colossenses, no capítulo 2, no verso 12, ainda falando sobre a circuncisão, batismo, lemos assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui podemos destacar algumas coisas que acontecem quando a pessoa começa a crer, a depositar a sua confiança, a sua fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Esse texto da palavra de Deus, de Colossenses 2, desde do verso 8 até o 13 que estamos estudando, fala exatamente sobre o que acontece quando a pessoa crer, quando ela começa a ter fé no Senhor Jesus. Para um religioso, fica muito fácil copiar, imitar aquilo que se faz dentro de uma igreja, carregar uma Bíblia, fazer uma oração, conhecer alguns salmos de cor. Isso um religioso ele faz, porque é a aparência que ele está mais preocupado, é aquilo que os outros vão ver dele, é aquilo que ele pode transmitir aos outros. Este é o religioso, preocupado com a aparência, com a estética. Porém, o texto aqui fala do piedoso, aquele que crê, que está preocupado com o interior, e não com a aparência, e não com a estética, mas com a ética. E aqui nós podemos destacar algumas coisas que acontecem quando a pessoa começa a crer. Ele é perdoado de todo o seu pecado, do passado, do presente e do futuro. Toda a sua ofensa, como Colossenses 2,13
perdoando-vos de todas as ofensas. Colossenses também, que nós estamos estudando, vai mostrar e evidenciar isto no capítulo 1, no verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós temos esta certeza, quando cremos, no perdão dos nossos pecados. Somos também justificados aos olhos de Deus. A palavra justificado, já estudamos, quer dizer a pessoa quando ela é declarada justa. Romanos 3:24, lemos assim: justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Outro benefício de quando você crê tão somente no ato de Jesus é receber a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna, segundo Romanos 6:23. E Tito, capítulo 3, verso 7, diz: tornando-nos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Um outro benefício, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Gálatas 4, no verso 6, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. A sua presença dentro de nós mostra exatamente, é o sinal daquilo que Deus fez por nós. E a preocupação que Ele tem pela nossa alma e principalmente também pela renovação por um corpo glorificado. E aqui chegamos no nosso âmago daquele que crê no Senhor Jesus. Ele é batizado no corpo invisível, na igreja invisível, que é o corpo de Cristo, conforme Efésios 1, 22 e 23. Aqui, quando Paulo fala que nós somos batizados em Cristo Jesus, conforme está em Efésios 4, 5, ou Romanos 6, verso 3, é esse batismo que Paulo ressalta e ensina. Não está querendo falar nada sobre água. As pessoas conseguem ver água onde não existe. Parece que estão delirando num deserto teológico. O que ele quer dizer com isto? Com essa palavra batizados, as escrituras paulinas mostram que ele está querendo mostrar que nós somos identificados com Cristo Jesus. Nós somos associados com Cristo. Esse é o sentido da palavra batismo. Mas você deve estar pensando, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão, lá nas águas, com João Batista, ou João o Batizador. João capítulo 1, verso 31 até o 33. Este ato de Jesus, chegar lá para ser batizado, o identifica como o Messias prometido de Israel. E ali o Senhor Jesus estava declarando quem de fato ele era e se identificando com as pessoas. Lucas 12, no verso 50, Jesus chama a sua morte de um batismo que eu tenho para ser realizado. Ele chama a morte de batismo. Isso quer dizer que ele se identifica com os pecadores. Marcos 15, no verso 27 e 28, fala que ele foi contado com os transgressores. Isso identifica com os pecadores. Quando Deus olhou para Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele não olhou para o filho dele, ele não viu o filho dele na cruz. Ele nos viu ali, sendo representados pelo seu filho Jesus e todos os nossos pecados carregados em Cristo Jesus. Quando agora Deus olha para mim e eu estando em Cristo Jesus, Ele não vai me ver nos meus pecados, mas agora justificado, Ele nos vê em Cristo Jesus. Deus requeriu o batismo e a circuncisão de modo físico, material, para o povo terreno, Israel. Para o seu povo celestial, a igreja, ele requer o batismo, assim como a circuncisão, de modo espiritual, nos associando ao seu corpo, nos identificando a ele. E o último benefício que nós temos quando cremos no Senhor Jesus é a salvação eterna, a segurança eterna. Jamais podemos vacilar nesse pensamento. Romanos 8,39, nada nos poderá separar do amor de Deus.
A nossa salvação, ela assenta não naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Que possamos cada vez mais compreender a dimensão do ato de crer e naquele amor, naquela graça bendita derramada na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite aos irmãos. Queria dar só um pequeno pensamento ainda acerca destas passagens, principalmente o versículo 11. Nele também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, mas sim no abandono do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo. Do versículo 10 sensivelmente até ao versículo 14, versículo 14, 15, sensivelmente, se estudarem essas passagens, há uma coisa ali importante que dá para perceber, que é a nossa associação com Cristo. Notem que Paulo, e vemos nesta carta, que a partir do versículo 10 ele começa com nós estamos perfeitos nele. Ele depois continua por aí fora. Ele depois associa a nossa justiça, é a justiça dele, a nossa justiça é nele, a nossa lavagem também é nele. Vemos que a vida que nós recebemos vida juntamente com ele, e vemos que as nossas ofensas são perdoadas por causa dele. Vemos que a cédula ou a certidão com as nossas dívidas e todas as nossas ofensas em ordenanças, o qual era contra nós, é cravada na cruz por causa dele. E vemos que todo este despojo, o despojo no versículo 15, ele despojou os domínios e autoridades publicamente, os envergonhou e nela triunfou sobre eles. E a nossa associação com ele remove tudo isto, todos os nossos pecados que nós tínhamos, toda a nossa injustiça, toda a nossa pecaminosidade, todas as nossas dívidas, tudo aquilo que somos, é tudo removido e cravado na cruz por causa dele. E é importante nós percebermos, termos a noção disto, que tudo o que nós temos, tudo o que nós recebemos, as dívidas, a impureza, tudo isso é removido, é apagado por causa dele. E é importante a nossa associação com ele. E vemos que a nossa associação com ele é porque nós um dia aceitámos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor pessoal. E vemos que nós, ao fazermos isso, fomos feitos completos, perfeitos. E vemos que tudo isto que se segue nestes versículos, seguem-se, e Paulo diz isto, tem a ver a nossa associação com ele. E nós termos recebido a salvação. Todos nós gostamos de justiça. Pelo menos quando penso em justiça, se eu contar uma mentira a alguém, essa pessoa, de alguma forma ou mais tarde, seja uma mentira ou uma coisa mais grave, se eu cometer um assassinato a um familiar de uma pessoa, essa pessoa vai querer justiça. Porque uma vida, algo muito querido, ela foi removido. E ela queria justiça. E sabemos que a justiça só é completa quando a dívida for paga. E vemos o mesmo acerca dos nossos pecados, que os nossos pecados contra Deus eram tão graves que essa dívida tinha de ser paga. E que vemos que esta dívida que tinha de ser paga, nós não conseguíamos pagar por nós mesmos. Ainda que nós dessemos tudo, dessemos as nossas riquezas, ainda que a partir de hoje nós fôssemos perfeitos até ao fim da nossa vida, ainda assim seremos condenados pelos pecados que nós cometemos anteriormente. E como nós sabemos, Deus, que é um Deus justo, nada lhe escapa. Nós às vezes podemos conseguir fazer escapar alguma coisa aos outros. Conseguimos talvez vigarizar ou enganar alguém. Mas a Deus ninguém engana. E vemos que a justiça que Deus tem é uma justiça perfeita. Ninguém lhe escapa, nada lhe é oculto do que nós fazemos, pensamos ou dizemos. Seja à frente dos outros ou seja escondidos. Eu pessoalmente vejo a justiça de Deus nisto, no Senhor Jesus Cristo, em que isto foi cumprido no Senhor Jesus Cristo. E a dívida que nós tínhamos e a justiça que era requerida e ao mesmo tempo o amor que Deus tinha para connosco, vemos em Cristo e a nossa associação com Ele, a justiça e o amor de Deus serem conciliadas. Algo que de alguma forma nós vemos
ser um conflito, vemos uma harmonia. E vemos uma harmonia e que após esta harmonia, todos nós que recebemos esta justiça em Cristo, vemos que acontece isto, que nós somos perfeitos, que somos justificados, lavados, que nós que estávamos mortos somos revividos e todas as nossas dívidas são cravadas na cruz. E isto é importante. No versículo 11, nele também foste circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, mas sim no abandono do corpo dos pecados, da carne, pela circuncisão de Cristo. É importante também perceber que a circuncisão, não sei se têm noção disto, a circuncisão que nós vemos na Bíblia, pelo menos de Gênesis, sensivelmente esta passagem, era uma prática que era na carne, requeria uma ação física, requeria uma ação por mão. E nós, quando chegamos a esta passagem, vemos que esta circuncisão que aqui é falada é algo que é feito sem mão. Mas queria ler primeiro Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4 e no versículo 11, em que vemos no início porque é que a circuncisão surgiu e o que é que era a circuncisão. E podemos abrir todos. Romanos, capítulo 4 e versículo 11. Sensivelmente a partir do versículo 7. Ok? Se alguém tiver uma versão diferente da minha, não se espantem de eu ler de alguma forma parecer que estou a ler algo diferente, porque eu estou a ler uma versão diferente. Versículo 7 diz o seguinte: benditos são os que têm as transgressões perdoadas e os seus pecados são cobertos. Bendito é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Ora, essa bênção é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Pois dizemos, notem agora, a fé de Abraão foi reputada como justiça. Como pois lhe foi reputada? Enquanto ele estava na circuncisão ou quando ele estava na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E ele recebeu, notem, e esta é a passagem-chave, que ele recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé quando ainda era incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não estejam circuncidados, para que a justiça também lhes seja imputada. A circuncisão, que era uma ação feita na carne, que vemos que Abraão fez, e se todos conhecerem a história, sabemos que ele também fez ao seu filho Isaac, e que depois a partir daí foi uma prática que foi sempre mantida, tanto que nós vemos muitas vezes na palavra de Deus a palavra circuncisão ser associada a um povo, e que vemos ser o povo de Israel, enquanto a palavra incircuncisão ser sempre associada aos gentios. E vemos que esta prática da circuncisão, vemos que Deus a pôs como selo de justiça da fé, por causa de Abraão ter crido em Deus e que isto lhe foi imputado como justiça. A circuncisão era um sinal disto mesmo, era um selo. A justificação de Abraão por causa da sua fé. Mas o que diz Paulo na nossa carta aos Colossenses 2? Ele está-nos aqui a falar de algo de alguma forma nova. Poderia dizer de alguma forma estranha. Porque se lerem acerca do versículo 12, quando é falado do batismo, o batismo que nós vemos ser as várias práticas, as várias lavagens, chega uma altura em que João fala de um batismo no Espírito Santo. E daí surge algo novo aos judeus, que era o serem cheios do Espírito Santo, e nós vemos isso acontecer em Atos, mas acerca da circuncisão nunca vemos um batismo sem mão. Uma circuncisão sem mão. Enquanto nós vemos nos Evangelhos e em Atos um batismo sem mão, um batismo com o Espírito, serem cheios com o Espírito Santo, a circuncisão não era assim. Mas vemos aqui Paulo a falar desta circuncisão não feita por mãos, mas sim o abandono do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo. Nós vemos aqui algo importante, que é este selo, que era um selo de justiça na fé. Para nós hoje, este selo não é um selo na carne, é um selo da nossa associação com Cristo, ok? Porque nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, a nossa justiça é a justiça dele, e a nossa justificação é por causa da nossa fé nele.
É importante também notar que o batismo que nós vemos, os serem cheios com o Espírito Santo, ser um batismo sem mãos, ser um batismo divino, ser algo que não seria nenhum homem a pôr em prática. A circuncisão que nós vemos aqui também é uma circuncisão divina. Não há nenhuma intervenção humana, nem há nenhuma ação do homem nesta circuncisão. E vemos a importância que é a nossa associação com Cristo e o nós estarmos no Senhor Jesus Cristo. E vemos que a nossa justiça e a nossa justificação é só e meramente nele. Esta passagem e as outras seguintes são importantes, porque elas dão um ênfase no Senhor. Notem que tudo é para Ele, e tudo deve-se a Ele. E toda a justiça que nós achamos que temos, ela não é nossa, pertence ao Senhor. Tudo aquilo que nós achamos que temos bom, ou que de alguma forma temos alguma pureza, essa pureza também não se deve a nós, se deve sempre a Ele. E vemos que tudo isto resume-se no versículo 10, que nós estamos perfeitos e completos neles. Se continuarmos a ler do versículo 15 para a frente, vemos Paulo, por exemplo, a começar que ninguém julgue pelo comer ou pelo beber, e vemos uma ação de várias coisas que os homens faziam e que nós não temos de fazer porque nós estamos perfeitos nele. Nós não temos de guardar nada, não temos de guardar dias, não precisamos de ter atenção ou de ter restrições alimentares, assim como nós não precisamos ser circuncidados, nem precisamos ser batizados. Porquê? Porque nós estamos perfeitos nele. E estas passagens são importantes para nós percebermos que a nossa associação com ele é importante. Tudo o que nós devemos a ele. E tudo o que devemos, a nossa gratidão deve ser uma gratidão só a ele. Nada é mérito nosso, nem nada é um mérito de qualquer outro homem. A única pessoa a quem nós devemos eternamente é o Senhor Jesus Cristo. E que nós, pelo menos no estudo destas passagens, percebamos que, de facto, devemos tudo a Ele. E só a Ele devemos adorar e devemos dar honra e glória, e tudo o que fizermos seja sempre para Ele. Que o Senhor nos abençoe e que, de facto, tenhamos este pensamento que a justiça é dele e que nós devemos ser gratos a Ele. Mais algo? Sim. Passada estava para dizer alguma coisa sobre esta passagem e para não ficar para a semana, mas também vou procurar ser o mais breve possível, eu gostava de tecer algumas considerações que nós temos aqui no versículo 11 e 12. Nós já ouvimos vários pensamentos do irmão Alberto e do Dário em particular relativamente à explicação desta circuncisão e deste batismo, e eu gostava de dizer o seguinte, espero que aquilo que eu vá dizer possa trazer um pouco mais de luz, se é que é possível. A circuncisão ritual, que não é o que temos aqui, era uma circuncisão típica do judaísmo. Era um ritual típico no meio dos judeus. Isto começa com Abraão, foi Deus que instituiu isto, não é? E com o filho de Abraão. E em que é que consistia? Consistia numa operação cirúrgica. E essa operação cirúrgica era uma operação cirúrgica em que a faca era aplicada na carne do menino. E consistia na remoção de uma parte da carne do menino, chamada prepúcio, no seu órgão sexual masculino. E aquilo era removido. Espiritualmente, essa operação significa a morte da nossa carne. Aquela morte física daquela carne é figurativa de algo mais importante, que é uma circuncisão espiritual, acerca da qual já ouvimos alguma coisa, e que aconteceu na cruz do Calvário. Atenção, por isso é que é feita sem mãos, é a circuncisão de Cristo. Foi Cristo que operou esse corte, quando Ele estava na cruz a morrer por nós, e efetuou-se o corte da nossa carne, da nossa natureza adâmica, do nosso velho homem, da nossa carne. E, portanto, espiritualmente significa a morte da carne,
o pôr de parte a carne, o pôr de parte a natureza má que nós temos, a natureza adâmica, que é corrupta, que não presta, que é para ser removida, e isto ilustrado na parte do menino, não é? Que é a parte não regenerada do homem. Porque a nossa carne não é regenerada. A nossa carne não pode ser melhorada, a nossa carne é mesmo para deitar fora. Não é para aproveitar. Não pode ser reformada, não pode ser melhorada, é mesmo para deitar fora. Muitos indivíduos na época preocupavam-se muito com a cerimónia física e não com o significado espiritual que aquilo trazia e acerca da qual o apóstolo Paulo fala. E muitos, ao tentarem obter o favor de Deus por meio desta cerimónia física, desta obra, porque era de uma obra que se tratava, e eu daqui a um bocado quero fazer uma referência àquilo que na Bíblia são chamadas obras de justiça. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Nós não fomos salvos por obras de justiça, mas há quem fosse salvo por obras de justiça. Eu já vos vou mostrar algumas obras de justiça. Olha, uma delas era a circuncisão, a outra era o batismo na água, não é? E já vamos ver. Portanto, ao tentarem obter agora que o Evangelho da Graça estava a ser pregado, o favor de Deus por meio de cerimónias e destas obras de justiça, estavam a dizer, era como se dissessem, que havia algo de bom na carne humana. Algo de bom que pudesse haver em nós, na nossa natureza humana, que pudesse ajudar Deus na obra que Ele estava a realizar. E nada está mais longe da verdade do que haver alguma coisa em nós de bom que possa ajudar a Deus. O que em nós há é mau e é para ser eliminado. E quem eliminou isto foi o Senhor Jesus Cristo, é chamado a circuncisão de Cristo, porque foi na cruz e foi sem mão, porque Ele não fez nenhuma operação com a mão dele, quando Ele estava a ser feito pecado por nós na cruz, Ele removeu a nossa natureza adâmica, como nós já vamos ver alguma coisa que está escrita sobre isso na Bíblia. Portanto, a circuncisão de Cristo refere-se à sua morte na cruz e ao efeito que a morte dele tem na cruz, tem sobre nós e sobre a nossa natureza adâmica. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, a Bíblia mostra-nos, e nós já vimos em parte isso, que nós morremos também. Reparem que em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 11, nós até lemos que morremos para o pecado. Já repararam? A circuncisão a operar aqui, no versículo 11 de Romanos 6, lemos assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo estamos mortos. E isto é muito importante. O Senhor Jesus Cristo, nós vemos que morreu para o pecado, e nós morremos para o pecado através da morte dele. Morremos para a lei, que eu agora não vou aqui falar acerca disso, porque não é o assunto, e morremos também para o mundo. Para três coisas: para o pecado, a natureza pecaminosa, para a lei e para o mundo. Em Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala bastante acerca disto. Quando a Bíblia diz, no versículo da nossa passagem, no versículo 11, no qual estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, isto significa que a mão humana não tem parte nisto. Não há intervenção humana nisto. Portanto, é uma operação para a qual nós nada fizemos. Foi tudo feito por Deus, na cruz do Calvário. Nesta passagem, nós vemos claramente que nem a circuncisão, nem o batismo que ele refere a seguir, se trata de circuncisão física ou de batismo físico. É muito importante. O versículo 11 diz, não feita por mão, a circuncisão, não é? E quando ele fala do que acontece na cruz, falando desta circuncisão, associado à verdade da circuncisão, na mesma cruz e na mesma obra, aconteceu uma outra coisa que é o versículo 12, sepultados com ele no batismo.
sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus. E nota que o que acontece para nós beneficiarmos disto é pela fé, não é por obras. Não é por sermos sujeitos a uma cerimónia, seja ela qual for. É pela fé no poder de Deus. E queria aqui chamar a vossa atenção no versículo 12 para outra coisa. Sepultados com Ele no batismo. Reparem que não diz aqui, sepultados como Ele. Os que praticam a cerimónia do batismo na água hoje, tentam dizer que nós devemos ser sujeitos à cerimónia do batismo na água, porque quando as pessoas estão a ser mergulhadas na água, é como se estejam a ser sepultadas também, como Cristo foi sepultado quando Ele foi sepultado. Mas a Bíblia não diz que a Bíblia em lado algum diz para nós sermos sepultados como Cristo. Diz que nós somos sepultados com Cristo. Não é como, é com. Quando a Bíblia diz que nós somos crucificados, não diz para sermos crucificados como Cristo foi crucificado. Eu bem sei que há muitas pessoas, particularmente nas Filipinas, que na altura da Páscoa, crucificam-se, literalmente, e estão-se a crucificar como Cristo. Mas a Bíblia não diz para nós nos crucificarmos como Cristo, como também não diz para sermos sepultados como Cristo. Eu quando olho para as Filipinas na Páscoa, vejo muita gente a fazer uma coisa erradíssima, que é crucificarem-se como Cristo. E quando olho para as cerimónias que por aí existem de batismos na água da cristandade, vejo muitas pessoas a fazer uma coisa que Cristo não mandou, que é serem sepultados como Ele. Não. Já estou crucificado, diz Paulo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Eu não fui crucificado como Cristo, eu fui crucificado com Ele. Quando Ele estava na cruz, como o irmão Alberto explicou e o Dário também, quando Ele estava na cruz a ser crucificado, e Ele estava a se identificar comigo, e a morte dele era a minha morte, a cruz dele era a minha cruz, a sepultura dele foi a minha sepultura. Eu não tenho que agora meter-me numa cruz para beneficiar da obra que Ele realizou na cruz, só tenho que ter fé, que é o que diz aqui a passagem. E ao ter fé, beneficio da obra que Ele realizou na cruz. A morte dele passa a ser a minha morte, a cruz dele é a minha cruz, e a sepultura dele é a minha sepultura. Ele quando foi crucificado, eu fui crucificado com Ele. Quando Ele morreu, eu morri com Ele. Quando Ele foi sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou, ressuscitei com Ele, não é como Ele. É muito importante que as pessoas tenham isto em mente. Quando a Bíblia diz, portanto, estamos perfeitos nele, como nós ouvimos também já há pouco e relembramos, e nele estamos circuncidados e nele estamos batizados. Esta operação não é feita pela mão de um ministro. Eu bem sei que há aí muitos ministros que estão a pôr a mão onde não devem. Isto não é uma operação feita pela mão do ministro, é uma operação feita sem mão. Não há intervenção humana de ninguém. E é pela fé no poder de Deus, como eu disse. Portanto, como nós já ouvimos também, e o irmão Alberto também referiu isso, e o Dário enfatizou isso, este batismo aqui referido não é batismo na água. Infelizmente, muita gente, como o irmão Alberto disse muito bem, parece que estão, como é que ele disse? Ele utilizou uma expressão muito interessante, parece que estão no deserto, e quando a gente está no deserto, começa a haver água onde ela não existe, não é? Começa a haver água, e estão no meio da secura teológica, como ele disse, no meio da secura, no meio do deserto teológico, em que muitos pululam, não é? Começam a ter visões, alucinações de coisas que não são reais. E começam a ver água onde ela não existe. Aqui não lemos de água em lado nenhum. Há uma coisa curiosa que eu gostava aqui de referir, que eu tinha em mente de referir, que é o seguinte. Por que razão é que aqueles que defendem o batismo na água hoje apontam o Senhor Jesus Cristo como exemplo na questão do batismo? E, portanto, temos que ser batizados como Ele foi, porque Ele deu o exemplo. E porquê que não apontam o exemplo do Senhor Jesus Cristo na circuncisão, que Ele também foi circuncidado? Porquê que eles também não se sujeitam à circuncisão? Só escolhem umas partes e outras não escolhem? Queridos irmãos, nos Evangelhos nós vemos Cristo a estar a ser manifestado a Israel. João Batista veio batizar porque Cristo estava a ser manifestado a Israel. Enquanto Cristo está a ser manifestado a Israel, a prática do batismo na água está em vigor. Quando nós chegamos ao livro dos Atos dos Apóstolos,
que não é um livro de doutrina, é um livro histórico, que nos mostra o que é que aconteceu com a rejeição da nação de Israel e o que é que aconteceu por causa da nação de Israel, que foi a formação do corpo de Cristo. Nós depois entramos nas epístolas. E nas epístolas é que nós temos a doutrina para a igreja. E onde é que está nas epístolas alguma água para nós seguirmos e praticarmos? Há algum mandamento para ser alguém batizado com água nas epístolas? Não há. Porque a igreja, que é o corpo de Cristo, não é a nação de Israel. E Cristo, e João Batista disse que porque Cristo estava a ser manifestado a Israel, é que ele veio batizando com água. Gostava também de chamar a vossa atenção no versículo da nossa passagem, que é o versículo 12, que diz, sepultados com ele, notem bem a palavra com, não é como, sepultados com ele no batismo, e como foi bem explicado anteriormente, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, sabem o que é que ele disse um dia? Ele disse que se aproximava a hora em que ele ia ser batizado com um certo batismo, que era na cruz. Ele na cruz foi batizado. Aquele batismo foi ele identificar-se connosco. Era como se fôssemos nós a morrer ali. E aquilo é chamado um batismo. E a Bíblia diz aqui na nossa passagem que nós fomos sepultados com ele no batismo. Os nossos pecados, quando ele foi sepultado, ainda no outro dia ouvimos uma excelente mensagem que eu recomendo que leiam na última conferência do irmão Teles, que ele falou sobre a questão da sepultura e a importância da verdade da sepultura. O que é que aconteceu em relação aos nossos pecados com a questão da sepultura. Isto aconteceu, aquilo que Cristo experimentou, nós fomos beneficiários. Não temos que fazer nenhuma cerimónia física. E diz aqui que tudo isto acontece pela fé no poder de Deus. E nós lemos na Bíblia, e Paulo é muito claro ao falar nas suas epístolas, que somos justificados pela fé. Isto acontece pela fé no poder de Deus e nós somos justificados pela fé. Ora bem, sabem o que é que a Bíblia diz em relação ao batismo? Há muita gente que não sabe isto e convém saber. Em Lucas, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, Lucas, ao escrever o seu Evangelho, no capítulo 7 de Lucas, e nos versículos 29 e 30, ele diz ali coisas muito interessantes e impressionantes. Lemos assim, portanto, nós temos aqui uma referência a João Batista, isto até tem a ver com aquilo que eu preguei no domingo passado, o texto. Temos aqui uma referência a João Batista e no versículo 29, depois do Senhor dizer que João Batista era o maior de todos os profetas, no versículo 29 lemos assim, e todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. O batismo justifica? Então não é só a fé que justifica. Eu não vos falei em obras de justiça? O batismo era uma obra de justiça, porque a pessoa era justificada pelo batismo. Agora, evidentemente que hoje, nada mais nos pode justificar a não ser a fé no Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé e não pelas obras. E quando a Bíblia fala em obras, está a falar em obras de justiça. Obras que justificavam. Não é? Por exemplo, uma obra de justiça era perdoar. Temos várias obras de justiça. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro. Quem não perdoar também não é perdoado. Eu para ser perdoado tenho que perdoar. Foi o que ele disse em Mateus no capítulo 6. No Pai Nosso, logo a seguir. Ele diz que aqueles que não perdoarem não serão perdoados. Aqueles que perdoarem serão perdoados. Então o perdoar é uma obra de justiça. E por aí vai, como diz o nosso irmão Alberto, podíamos continuar por aí, mas eu queria chamar a vossa atenção para o facto de como é que o batismo justifica. Justificava. Agora não. Agora só somos justificados por meio da fé. Paulo é muito claro sobre isso. Mas os fariseus, versículo 30, e os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não foi ao não crerem. Já viram o contexto da passagem? Eles não rejeitaram a mensagem ao não crerem. Foi ao não serem batizados, porque o batismo justificava. A Bíblia é tão clara, só um cego é que não vê. Voltando à nossa passagem, nós temos, portanto, aqui no versículo 11 e 12, temos circuncisão não física, temos batismo não físico, e reparem que a verdade da circuncisão está ligada à questão do batismo, porque vamos ler tudo seguido. No qual também estáis circuncidados
com a circuncisão não feita por mão, no dispor do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo. Está tudo ligado, isto aqui não há nenhuma separação. Quando nós fomos sepultados, não como Ele, mas fomos sepultados com Ele no batismo, aconteceu isto, a carne foi removida. Porque a passagem diz que em relação à experiência do nosso batismo espiritual com Cristo na cruz, nele ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Tudo isto é um pacote único, coeso, não há aqui separações. Para terminar, portanto, em Cristo fomos circuncidados, a carne foi despojada, foi cortada. Já li Romanos, eu não sei se há bocado li Romanos 6:6 ou Romanos 6:11, porque ambas as passagens são muito importantes. Romanos 6:6, eu penso que foi Romanos 6:6 que eu li. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, não é como ele, foi com ele crucificado. Reparem também, já agora, se vocês, o capítulo 6 de Romanos 6 é muito importante. O capítulo 6 de Romanos é muito importante, porque nós lemos aqui no versículo 4, reparem a ênfase, a confirmação do que eu estava a dizer há bocado. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Aqui não temos batismo na água. Como é que há pessoas que vêm aqui ler água? Aqui não há água nenhuma. Não metam água, por favor, nesta passagem. Nem aqui, nem em Colossenses. Porque isto aqui não fala em água. Fala aqui do batismo na morte. E o batismo na morte diz aqui, quando o batismo na morte do Senhor Jesus Cristo aconteceu na cruz, nós fomos sepultados com Ele, não é como Ele, é com Ele. E o versículo 6, como eu estava a dizer, crucificados com Ele. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado foi desfeito. E o versículo 11 diz, assim também vós considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto acontece em Cristo, não é fora de Cristo. Fora de Cristo ninguém consegue nada disto. Só pela associação, como o Dário disse há bocado, com o Senhor Jesus Cristo. Ora bem, na cruz nós fomos mortos com Cristo através da fé, pela operação do poder de Deus, e assim ressuscitamos com Ele, e deste modo, pela circuncisão e pelo batismo, fomos perdoados, como vemos no versículo 13. Cristo, o que é que nós aprendemos aqui? Cristo não somente morreu por nós, mas morreu como nós. Éramos nós que devíamos morrer. Morremos nele, morremos com ele, ele identificou-se connosco. Ao eu ser batizado em Cristo, sou identificado em tudo com ele. Na sepultura, como eu já disse, na ressurreição, na glória, somos tornados membros dele. A nossa identificação com ele é total. Até membros dele nos tornamos. Tornando-nos membros do seu corpo pelo batismo espiritual, de 1 Coríntios 12, 13, que diz que pelo Espírito fomos batizados formando um corpo. É Deus que opera isto quando queremos. E quando nós queremos acontece isto tudo. A morte dele passa a ser a minha morte, a sepultura dele passa a ser a minha sepultura, a ressurreição dele é a minha ressurreição, a glória dele é a minha glória. É Deus que opera tudo isto, pela fé da nossa parte. Muita gente às vezes não pensa nisto, mas o ele tomar a forma humana é um batismo, porque ele identificou-se com o homem. Esta identificação dele com o homem, ele foi batizado na raça humana, quando ele nasceu. E ele foi batizado na nossa morte depois na cruz, com o tal batismo que ele diz que se angustiava quando pensava nele. E por isso em Romanos 6,3 fomos batizados na sua morte. Em Romanos 6,3, que nós lemos há pouco.
Portanto, para concluir mesmo, aqui não há água. E não vemos aqui que devemos seguir Cristo no batismo na água, não tem nada a ver com isso. Temos batismo com e não como Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos ficar por aqui. Queres terminar? Então vamos terminar, vamos ficar de pé, vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra e de facto, Senhor, te rogamos que nos dês sabedoria para que a possamos entender com toda a clareza e não somente entendê-la como vivê-la, como na verdade, Senhor, andarmos neste mundo segundo a tua vontade. E Senhor, continua pois connosco, abençoa-nos a nós que estamos aqui e abençoa todo o restante dos nossos irmãos, onde quer que estejam, também sintam a tua presença e sejam de facto abençoados por ti, Senhor. Agora leva-nos em bem até aos nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e ajuda-nos a viver o dia da manhã, se tu não vieres entretanto, ajuda-nos a viver esse dia para a tua glória. É o que pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.